veremos o Muro de Berlim. A construção, as consequências sociais e geográficas, a queda e a pós-queda. 13 de agosto de 1961, um dos mais abomináveis símbolos da Guerra Fria começa a ser erguido, o Muro de Berlim. 66,5 km de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas com alarme e 255 pistas de corrida para ferozes cães de guarda. Mais que dividir a cidade em dois regimes, dividiu vidas, famílias e marcou para sempre a história do mundo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha, o país foi dividido entre os vencedores, sendo assim criados um setor americano, um inglês, um francês e outro soviético. Em consequência disso, o país foi dividido em duas partes, já que americanos, franceses e ingleses se uniram e formaram um bloco que adotaria o regime capitalista. Berlim Ocidental, que posteriormente se uniria à República Federal da Alemanha, o lado soviético Berlim Ocidental adotaria então o regime socialista. Aliás, foi do lado ocidental a iniciativa de erguer o muro. Muitas pessoas tiveram que escolher rapidamente de que lado ficar. O fechamento repentino de 1961 pegou muita gente de surpresa. Inúmeras pessoas tiveram de escolher em questão de horas se ficariam do lado comunista ou capitalista, muitas vezes ficando separados de familiares e amigos, separados por décadas. Mais de 100 mil alemães orientais tentaram fugir para o lado capitalista, mas o Muro de Berlim ou pela fronteira, entre as duas Alemanhas. Outra divisão vigiada por centenas de quilômetros de extensão. Entre 1961 e 1988, mais de 600 deles foram mortos a tiros por soldados, ou morriam afogados tentando atravessar algum rio ou nos mais diversos tipos de acidente. Alguns também se suicidaram ao serem flagrados na tentativa de fuga. Pois o setor capitalista de Berlim estava mergulhado em um território da Alemanha Oriental, formando assim uma enclave capitalista dentro do país socialista. Complicado acentuou-se quando do lançamento do Plano Marshall, destinado a ajudar economicamente todos os países europeus do bloco capitalista afetados pela guerra, pois Stalin, contrariado pela negativa de cobertura do plano aos países socialistas, resolve impor um bloqueio a Berlim Ocidental, fechando todas as vias de comunicação. O objetivo dos russos era forçar os aliados a abandonar o controle de seu setor da cidade. Porém, tal manobra não deu os resultados desejados, pois os americanos quebraram o bloqueio por meio de rotas aéreas destinadas a abastecer e manter os status de Berlim Ocidental. O Muro de Berlim começou a ser derrubado na noite de 9 de novembro de 1989, depois de 28 anos de existência. Essa notícia foi transmitida por uma televisão local. Na manhã do dia 10, muitos donos de bares e restaurantes e até mesmo boates começaram a distribuir bebidas e todos os alemães se reuniram e assim cantaram o hino e todos atravessaram do lado ocidental para o oriental. Presente para os visitantes. Os cidadãos orientais que obtinham a rara autorização para ir para o lado ocidental só podiam levar pouquíssimo dinheiro. Por isso, a Alemanha Ocidental decidiu que todo visitante oriental teria direito a um dinheiro de boas-vindas. Quando o muro estava fechado, eram poucos os pedidos, já que quase ninguém podia cruzar a fronteira. Quando ele caiu, no entanto, milhões de alemães orientais queriam receber os 100 marcos em valor da época, oferecido pelos vizinhos capitalistas, o que levou a enormes filas nos primeiros dias de abertura. Até hoje, as partes ocidental e oriental da Alemanha têm muitos indicadores diferentes, que mostram que a integração ainda não foi total. Os alemães e ocidentais têm cerca de 6% de desemprego, enquanto os orientais enfrentam apenas 10%. Os orientais empregados, por sua vez, atualmente ganham 25% a menos do salário em média.